Olá, nessa aula eu quero apresentar para você a estrutura de um projeto padrão criado com o CodeIgniter. Então, na aula passada, nós havíamos criado um site padrão com o CodeIgniter, né, uma instalação básica do CodeIgniter, e quando a gente fez essa instalação básica, nós recebemos um site com várias pastas, né? Então agora nós vamos conhecer um pouquinho dessas pastas, né? O que são esses arquivos, quais são a importância deles, né? Quais são as importâncias deles. E a gente viu na aula passada que o arquivo mais importante, não talvez o mais importante, mas seja o Spark, né, que é o gerenciador o gerenciador de uma aplicação CodeIgniter, né? A gente não altera esse arquivo, né? A gente não mexe muito nesses arquivos, né? Mas tem outros arquivos que nós podemos mexer. Então, o primeiro deles é esse arquivo readme.md. Esse é um arquivo no formato Markdown. Esse formato Markdown é um formato que a gente utiliza para gravar documentações, né? Então, caso você queira explicar como é que seu projeto funciona, né? Então nós podemos armazenar aqui algumas informações básicas. A primeira delas é no Markdown, né? Então uma linha inicial começada com hashtag é um título, né? Então vou chamar aqui de meu primeiro site, né? E aí você pode documentar aqui o seu site, né? O que é o seu site, como é que eu executo ele, né? Então, para iniciar um projeto no CodeIgniter, iniciar um servidor, né? Um servidor, nós podemos utilizar o comando php spark serve, né? Que é o que a gente viu na aula passada, né? Mas para a gente editar, a gente precisa conhecer algumas das estruturas básicas. Então, antes de mais nada, né, nós temos algumas outras informações aqui, esse arquivo .env, nós temos o composer.json, builds. Esse arquivo .env é muito importante, que a gente vai passar algumas configurações para ele, e é um arquivo que a gente altera e precisa renomear ele, né? Então, depois que a gente alterar, nós simplesmente renomeamos ele para .env. Não vamos falar sobre isso agora, mas... Bom, dito isso, nós temos aqui 5 pastas. O que são essas 5 pastas? A pasta app é a pasta mais importante, é onde vai ficar todas as informações da sua aplicação, ok? A pasta public é onde vão ficar os arquivos públicos, né? Lembra que a gente criou arquivos PHP e o nosso primeiro arquivo sempre chamava index.php? Então no CodeIgniter ele já vem com o index.php pronto, mas a gente não mexe nele. Por quê? Porque o CodeIgniter ele funciona com uma estrutura de dados um pouco diferente. Ele funciona com uma arquitetura que a gente chama de arquitetura MVC, né? Que a gente vai dividir o nosso site em 3 partes: no model, no view e no controller, né? Que é o modelo, que é o acesso aos dados, a visão, né, que são os códigos em HTML e a parte que o usuário recebe, e o controller, né, que é o controlador que vai ter todas as informações, que vai receber as requisições, fazer as coletas de dados, acessar os dados e manipular todas as informações que a gente precisa para que os dados que estão no modelo possam trafegar até a visão e o nosso código fique bem organizado. Então, nesta pasta public aqui é a única pasta que os seus usuários terão acesso, né? Então todas as outras pastas elas vão estar ocultas, vão estar protegidas no seu sistema, né? Essa pasta testes aqui a gente usa para criação de testes automatizados, a gente não vai mexer nisso, não é nosso foco agora. A pasta vendor é uma pasta que tem todas as bibliotecas e todas as configurações internas do CodeIgniter, a gente também não mexe nela, né? E a pasta writable, né, que é a pasta onde a gente grava as informações, né? Então você precisa gravar banco de dados, gravar informações de logs, eles vão ficar gravados aqui. Enviar arquivos, né, vão ficar gravados aqui. Então a gente não vai mexer nisso por enquanto também. Então nós vamos mexer só em 2 pastas, a pasta app e na pasta public, ok? Na pasta public a gente vai colocar imagens que sejam necessárias, arquivos CSS, arquivos JavaScript, né, todos vão ficar aqui dentro. Ok? E na pasta app nós vamos colocar os principais códigos, né? E aqui eu faço um adendo que nós precisamos destacar 3 principais pastas aqui dentro. Bom, a primeira delas é a pasta controller, né? Onde vão ficar os nossos controladores, né? A segunda delas é a pasta model, né? Onde vão ficar os modelos, né? Um modelo é uma abstração usada pelo banco de dados, pelo CodeIgniter para acessar uma tabela de banco de dados. A gente não vai focar nisso por enquanto, né? Mas o CodeIgniter ele é bem fácil de lidar com o banco de dados. E por fim nós temos as views, né, que são as pastas, são os códigos HTML que o nosso usuário vai ver, né? A gente viu que o nosso view principal é essa welcome message aqui, né? A gente pode alterar isso depois, ok?
Bom, feito isso, nós temos também um outro arquivo muito importante, né? Dentro da pasta app, nós temos a pasta config. E aqui nós vamos ter uma série de configurações, né? Nós temos uma série de configurações que nós podemos mexer. O que eu quero mostrar para você é esse arquivo aqui, ó, que é o hosts.php. E aqui nós temos um conceito muito importante, que é o conceito de rotas. No CodeIgniter, os nossos arquivos, os nossos dados, as nossas páginas construídas, elas não estão publicamente acessíveis. Você precisa criar rotas para determinar o que os seus usuários vão poder acessar ou não. Então, por padrão, ele só vê a sua página inicial, né, que é a rota barra. Ok? E aqui por esse arquivo nós conseguimos configurar isso. Ó. Vamos olhar aqui embaixo, ó, e olha só, ele está apontando essa rota. Uma rota é nada mais nada menos do que a URL que ele está digitando. Então barra aqui, geralmente quando tem a barra 8080, não, nosso servidor está fora do ar, né? Calma aí. Aqui, PHP Spark Service. Então prontinho, já está no ar de novo. Ok, então a rota barra é a nossa rota raiz, né? A primeira rota é o primeiro endereço. Então é a única rota que foi configurada. E o que está falando aqui, ó? A rota barra, que é a rota vinda pelo verbo get, ela está apontando para home index. O que isso quer dizer? Home é o controller. Qual o controller? O controller home. Geralmente o controller ele vai estar como home.php ou home controller. Aqui, pronto, home.php. Index é qual que é a função que ele está chamando. Então ele está chamando a função index do controller home. Então vamos navegar até o controller e dar uma olhada nele. Ó. Então a gente vai chegar aqui na pasta app/controllers e vamos abrir o arquivo home.php. Então tá aqui, ó. O que esse arquivo está fazendo? Ele está declarando um namespace, está criando uma classe, né? Então um controller é nada mais nada menos do que uma classe que estende essa outra classe aqui. Ok? E aqui dentro dessa função, nós temos, dentro dessa classe, nós temos um método, que é o método index, que é o método raiz, ok? O que ele está fazendo? Ele está retornando uma view. Então aí a gente já consegue perceber um padrão, olha só. O arquivo de rotas é o primeiro arquivo que define quais são as rotas que vão ser abertas. O arquivo de controller, ele vai definir qual que vai ser a view que vai ser carregada e a gente pode ir lá na view. Vamos acessar a view, que vai estar dentro da pasta views, né? E aí nós podemos definir aqui o arquivo de view, que é o arquivo HTML que vai ser carregado. Vamos alterar esse dado? Vamos alterar aqui. Eu não quero que chame welcome message mais, eu vou chamar de home, ok? Então, nós vamos criar o controller home, ou a view home. Então, a gente vem aqui, quando a gente atualizar aqui o CodeIgniter, vai dar um erro. Fala que não existe, né? Então, vamos criar aqui a nossa view, né? Novo arquivo, home.php. E aí sim a gente pode colocar uma mensagem para o nosso usuário, né? A gente pode criar aqui uma página HTML, né? HTML5, né? Bem simples. E colocar uma mensagem para o usuário. Olá, usuário. Viu como é fácil usar CodeIgniter? E aí, olha só o que vai acontecer. Quando a gente atualiza, ó. Olá, usuário, viu como é fácil usar CodeIgniter. Então, a gente criou o nosso primeiro controller. Então, o nosso primeiro controller não, a nossa primeira view, né? Então, essa welcome view aqui já não é mais necessária, a gente pode excluir ela, porque agora nós temos a home, ok? Vamos criar uma nova view? Vamos criar um novo controller, né? Uma nova rota para ele? Então, a gente vai lá no arquivo de rotas, ok? E aí, nós vamos criar uma nova rota aqui, né? E aí vamos copiar esse arquivo aqui, ó. E aí eu vou colocar aqui a rota que deixa eu falar aqui, contato. Vamos chamar de contato. Essa rota contato vai apontar para o nosso controller home. E aí eu vou criar aqui uma função nova chamada contato, ok? Aí a gente vai lá no home agora. Voltamos no home. E vamos criar uma nova função chamada contato. Function contato. E aí, aqui dentro de contato, eu vou retornar uma nova view. Retorne view contato. Prontinho. E aí a gente vai agora, volta lá na view. Vamos lá aqui na pasta de view. Vamos criar um novo arquivo e vamos chamar de contato.php. E aí, aqui a gente cria um arquivo HTML, né? E aí a gente pode colocar nossa mensagem para o usuário. Para entrar em contato, acesse www. alguma coisa.
alguma coisa.com, contato.com.br, ok? Uma coisa bem exagerada. Tá, criamos a rota, criamos a função dentro do controller e criamos a view. Como que a gente acessa ela agora? Então agora, para a gente acessar uma rota, ó, eu preciso saber qual que é a rota que foi estabelecida. Qual rota que eu estabeleci? A gente pode voltar lá no arquivo de rotas, /contato. /contato é a URL nativa /contato. Pronto. Funciona. E se eu colocar outra coisa aqui em cima? Não, vai dar erro, vai dar página não encontrada. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula inicial do CodeIgniter, né? Então espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa. Nas próximas aulas nós vamos então explorar outras funcionalidades desse framework que é bem simples, mas é bastante poderoso para construir nossas aplicações. A gente se vê na próxima aula, bons estudos e até mais!